Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos na lição de número 2. O título da lição dessa semana é a Sarça Ardente. Lembrando, iniciamos na semana passada o estudo do livro de Êxodo. Estamos estudando então o livro de Êxodo. Você que ainda não adquiriu seu estudo, não deixe de estudar. Você pode estudar gratuitamente lá no aplicativo 7Me. Colocando aqui embaixo mais uma vez, para você acessar o aplicativo 7Me, lá você tem diversas literaturas, incluindo acesso gratuito à lição da Escola Sabatina. Não deixe de estudar a sua lição diariamente. Bem, na lição da semana passada, a lição introdutória, nós vimos então o capítulo 1 e o capítulo 2 de Êxodo. Na lição de hoje, vamos ver basicamente o capítulo 3 e o capítulo 4. Na lição anterior, nós vimos ali o contexto inicial, como que o povo hebreu ele foi parar no Egito, né, a condição que eles estavam vivendo naquele momento, uma condição de escravidão, opressão. Vimos o nascimento de Moisés, né, as duas parteiras que protegeram também ali algumas crianças, né, enfim, de certa forma enganando o faraó, elas, né, obedecendo ao seu Deus, né, protegendo então ali as crianças, enfim. E nesse contexto inicial, foi basicamente, nós vimos os primeiros 40 anos de Moisés, que foram vividos no Egito, e ele então foge para Midian, logo após ele matar um soldado egípcio. Ele foge, ele é descoberto, ele sabe que se ele ficasse no Egito ele iria morrer, então ele foge para Midian. E no início do capítulo 3 nós temos então um encontro de Deus com Moisés ali na sarça ardente. E o tempo que passou até nesse momento foram mais 40 anos. Então Moisés ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e então com 80 anos ele tem um encontro com Deus ali na sarça ardente. Interessante que, como que a gente chega a essa conclusão? É porque o texto ele não fala exatamente quanto tempo ele passou ali em Midian, ou quanto tempo ele passou no Egito, mas é simples a gente chegar nesse cálculo, né? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 34, 7, nós temos exatamente que Moisés ele morreu com 120 anos. Moisés ele morre então com 120 anos. Se foram passados com o povo, né, depois da libertação, a gente sabe muito bem que foram passados ali com o povo rodeando no deserto 40 anos. Né? O povo ficou peregrinando no deserto por 40 anos. Inclusive, nós vamos chegar nessa temática logo, logo. Mas sabemos que Moisés então ficou peregrinando com o povo 40 anos, logo depois da saída do povo do Egito, logo depois da libertação do povo, eles ficam peregrinando no deserto por 40 anos. Se você pega os 120 anos, então, Moisés ele morreu com 120 anos. Se você tira 40 anos, você chega a 80 anos. Então nós sabemos que esse momento onde Deus ele, né, entrega a Moisés essa missão de ser o libertador do povo, a gente sabe que ele tinha 80 anos, porque a gente está diminuindo então 40 anos. Lá em Atos, capítulo 7, verso 30, Atos capítulo 7, você tem ali a defesa de Estevão, né, perante o seu julgamento, e na sua defesa ele vai relatar basicamente ali um histórico da aliança de Deus com o seu povo. E nesse relato de Estevão, lá no verso 30 do capítulo 7 de Atos, ele relata que Moisés ele passou 40 anos em Midian. Então, se Moisés tinha 80 anos nesse momento, você tira mais 40 anos, quer dizer que ele passou os primeiros 40 anos da sua vida então no Egito. Então, por isso que nós chegamos à conclusão que Moisés, né, a vida de Moisés pode ser separada em 3 ciclos de 40 anos. A primeira fase, nós já falamos porque não tem tanto relato sobre isso na Bíblia, né? Então a gente já viu que os primeiros 40 anos passou no Egito, depois ele passa 40 anos em Midian. Nós também não temos tantos relatos sobre esse momento, mas sabemos então que agora nesse momento ele está com 80 anos de idade. Então um senhor de 80 anos de idade vai receber uma grande missão, uma das missões mais importantes da história da humanidade, que foi libertar o povo de Deus do Egito. E é interessante isso porque em Midian, né, Moisés ele passa uma vida relativamente tranquila. Né? Ele trabalha como pastor de ovelhas, ele se casa com Zípora, tem 2 filhos, né, Gerson e Eliezer, e aparentemente ele tem uma vida ali um pouco tranquila, né, nesses 40 anos que ele passa em Midian. Mas é interessante que Moisés ele não passou assim, uma vida ociosa, né? Ele passou assim, uma vida trabalhando e em plena comunhão com Deus. E isso é muito importante, né? Porque esses 40 anos vividos em Midian, né, e essa plena comunhão com Deus fez com que Moisés permitisse que Deus transformasse a sua vida. Né? Permitiu com que Deus o preparasse para liderar o povo
né, na libertação do seu povo do Egito. Nesse momento que Moisés está em Midian, ele tem, né, a comunhão é tão grande com Deus, onde ele tem visões, né, e Deus mostra para Moisés o grande conflito no céu, fala da criação, e Moisés escreve o livro de Gênesis. E escreve também o livro de Jó, que são os dois livros mais antigos da Bíblia. Então veja que nesse momento em Midian, Moisés ele não está vivendo uma vida ociosa. E esse chamado, ele não vem do nada, digamos assim, mas ele vem de uma plena comunhão com Deus, né, onde Moisés ele permitiu, né, através dessa comunhão com Deus, permitiu que Deus estivesse moldando e transformando a sua vida, né, e o preparando para então se tornar um grande líder, né, e o grande líder que ali pôde libertar o povo do Egito. E aqui fica um grande ensinamento para a gente, porque muitas das vezes, né, a gente fica pedindo o tempo todo para que Deus mostre o que Deus quer que nós façamos aqui nesse mundo, né, pedindo para que Deus nos mostre quais são os planos dele na nossa vida, mas nós não temos uma plena comunhão com ele e por isso nós não chegamos a escutar resposta alguma. Isso é muito interessante. A comunhão com Deus, né, o relacionamento com Deus é que vai fazer com que nós compreendamos de fato o que Deus quer que nós façamos. Às vezes a gente passa uma vida inteira pedindo, Senhor, por favor, me mostre o que você quer que eu faça, me mostre o que você quer, para onde você quer que eu vá, enfim, me mostre os seus planos na minha vida, mas nós não temos uma comunhão plena com Deus. Infelizmente, a realidade da nossa cultura é não ter tempo para Deus. Essa é a grande verdade. Basicamente, a gente passa um tempo estudando e aí diz que não tem tempo para Deus porque tem que estudar. E aí chega no mercado de trabalho, e aí trabalha muito, sai cedo de casa, chega tarde em casa, e aí diz que não tem tempo para Deus por conta do trabalho. E aí depois alguns se aposentam, né, e aparentemente teriam tempo de sobra para Deus, mas utilizam o tempo com tantas outras coisas, e o tempo para Deus é um tempo pequenininho. Ou seja, no final das contas, não é falta de tempo para passar com Deus, é falta de prioridade. O nosso problema não é falta de tempo, o nosso problema é falta de prioridade. O nosso problema é falta de priorizar Deus na nossa vida. Essa é a grande realidade. Não priorizamos Deus e por isso nós não temos tempo para estudar a sua palavra, não temos tempo para orar, não temos tempo para dar testemunho de Cristo Jesus, que essa é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Então não temos tempo, porque na verdade, a verdade não é falta de tempo, mas a verdade é porque não priorizamos Deus na nossa vida. E Moisés, ele priorizou Deus na sua vida. E Deus então foi o transformando, e mesmo sem ele saber, ele foi sendo preparado naturalmente para uma grande missão. E Deus aparece então a ele numa sarça ardente, você tem isso logo no capítulo 3, no verso 1, verso 2, você tem, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental, o deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés então olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Você vê aqui que, de uma forma espetacular, milagrosa, a sarça queimava e não era consumida. E isso chamou a atenção de Moisés. E é interessante que às vezes Deus ele usa essa estratégia, de algo um pouco mais espetacular, digamos assim, milagroso, para atrair atenção e para que a mensagem dele ali possa ser passada. Interessante quando a gente pensa, por exemplo, em Ellen White. Ellen White, você tem ali as testemunhas oculares que escreveram sobre os momentos que eles estiveram com ela enquanto ela estava em visão. Eles falam que ela, de forma milagrosa, não respirava, segurava uma Bíblia de 8 quilos, assim, na sua mão, num ângulo assim, em torno de 45 graus, segurando, olhando por um lado oposto, onde a Bíblia estava ali colocada, apontava para os textos e, enquanto estava em visão, sem respirar, segurando uma Bíblia de 8 quilos, uma menina frágil, enfim. E ela então recitava os versos, apontava para o verso, recitando sem olhar para o verso, enquanto estava em visão. Era uma coisa espetacular. E vinham alguns médicos e examinavam, via que ela realmente não respirava, não tinha sinal nenhum de respiração. Enfim,
Daniel também, aconteceu isso com Daniel, inclusive. E a gente vê que Deus, às vezes, né, faz algo espetacular para atrair a atenção, para que a mensagem dele seja pregada. E aqui é interessante porque a gente vê, sim, nesse mundo, em várias religiões, coisas espetaculares acontecendo, mas aquilo que está sendo pregado, nós precisamos comparar com a palavra de Deus, para saber se aquilo é uma verdade. Entende? Não é só o espetáculo. Mas Deus ele pode sim usar como estratégia isso, usou aqui com Moisés, algo milagroso, espetacular, para atrair a sua atenção. Assim como nós relatamos aqui o histórico de Ellen White, né, que também acontecia isso enquanto ela estava em visão, né, e a gente vê que Deus ele pode usar essa estratégia. E aqui ele usa então essa estratégia, né, de atrair a atenção de Moisés através de uma sarça que queimava, mas não era consumida. E ali então você vê que o anjo do Senhor, né, apareceu numa chama de fogo a Moisés. A gente sabe que o anjo do Senhor ali era o próprio Cristo Jesus, que apareceu a Moisés. A gente sabe que Jesus é então o mensageiro de Deus que nos transmite a palavra do Pai. Ali Jesus como, não só como mensageiro, mas o próprio Deus, ali estando com Moisés, para então levar a Moisés a uma mensagem, né, que, enfim, mudaria completamente a vida de Moisés. E aqui nós falamos, né, justamente a idade de Moisés, 80 anos. Veja que a vida dele muda completamente com 80 anos de idade. Isso é incrível. Às vezes a gente pensa que Deus ele já não pode fazer mais nada na nossa vida porque já passou-se muito tempo da nossa vida, enfim, e nada diferente vai acontecer mais na nossa vida. Mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, quando nós temos uma comunhão verdadeira com Deus, independente da nossa idade, Ele não só pode fazer algo espetacular e nos usar, como Ele quer fazer isso na nossa vida. Basta nós permitirmos Ele fazer. Basta nós permitirmos através de uma comunhão íntima com Cristo Jesus. Né? Isso é que falta na nossa vida, essa grande realidade. Né? E então Deus, né, no capítulo 3, verso 7 a 12, fala que está atento ao sofrimento do seu povo. No verso 7, Deus ele fala isso ali com Moisés, né, o seu povo, e está atento ao sofrimento do seu povo. Então, antes mesmo, né, da confirmação da aliança lá no Sinai, Deus já tratando esse povo como seu povo. Então, mesmo antes lá da aliança, Deus ele já chama de meu povo. No verso 10, Deus ele vai relatar a Moisés qual seria a sua missão. Vamos ler aqui o verso 10? No verso 10 do capítulo 3, nós temos Deus relatando qual seria a missão de Moisés. Diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. No verso 11, nós temos a resposta de Moisés quando fica sabendo qual era a missão que Deus estava então colocando sobre Moisés. Moisés então ele disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Interessante que a lição ela vai abordar a humildade, o senso de indignidade de Moisés como características importantes para quem está recebendo o chamado de Deus. Né? A certeza de que quem sou eu? Eu não sou ninguém. Tudo bem que Moisés aqui até faz essa pergunta dentro de uma situação onde talvez ele não queria muito essa missão. A gente vai ver isso no decorrer da história. Ele não queria muito essa missão. Né? Mas essa humildade, o senso de indignidade é essencial para podermos, né, aceitar uma missão de Deus, porque é a certeza de que eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso nada, né? Mas Deus, ele pode, e a gente vai vendo depois da história que justamente Deus ele vai mostrar que eu sou Deus, então eu posso resolver tudo, né? Fique tranquilo, só aceite a missão. Mas o senso de humildade, de indignidade, né, são características importantíssimas para quem então aceita o chamado de Deus. Né? Não podemos achar que eu posso alguma coisa. Não, eu não posso nada. Né? Alguma coisa vai ser feita graças a mim. Não é eu, é Deus. Né? Então esse senso de indignidade, essa humildade de Moisés aqui nesse momento é importante. Apesar de que nesse momento sabemos que ele estava tentando não ficar para ele essa missão. Mas são importantes nessas características. E aí nós temos no verso 3, no capítulo 3, no verso 13 e 14, dizendo assim: disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aqui é muito interessante, né? Porque
Moisés ele fala, quando eu for para o povo dizer Deus que me enviou, né, que eu vou dizer quem? Qual é o seu nome que eu vou dizer que me enviou? Né? E aqui é interessante que Deus ele responde, eu sou. E é muito interessante isso porque Deus ele é. Quando nós falamos, né, de Deus, às vezes a gente pensa assim, quem é Deus para você? Deus é grandioso, né? Deus é poderoso. Deus é grandioso comparado a quem? Comparado a alguém que não é grande, a alguma coisa que não é grande? Deus é poderoso comparado a algo que não tem tanto poder assim? Deus é o mais poderoso, então é comparado a alguém que não tem tanto poder? Deus ele é incomparável, essa é a grande realidade. É que ele diz, eu sou. Então, quem Deus é? Deus é. Deus é o quê? Não, Deus é. Ele vai além do nosso entendimento, né? Vai além da nossa capacidade de compreensão. Deus ele é. Ele é. Né? Então, Deus é grande. Se eu disser que ele é grande, estou comparando algo que é pequeno. Deus ele é incomparável. Deus ele é. E aqui Deus está dizendo isso para Moisés. Eu sou o que sou. Né? E aí continua no texto, né? Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O eu sou. Deus ele é. Né? E isso é muito importante. Essa é a compreensão que nós podemos ter de Deus. Quem Deus é? Deus ele é. Deus simplesmente é. Deus é eterno. Deus sempre existiu, sempre existirá. Ele é. Ele é. E precisamos confiar naqueles que diz, né? Eu sou o que sou. Precisamos confiar nele. Moisés precisava confiar nele. Precisava entender, né? Que esse é o Deus que estava então enviando para uma missão muito específica de libertar o seu povo, porque Deus já tratava ali como seu povo. Na sequência da lição, nós vemos que Moisés ele tem ali 4 desculpas. Né? Na lição de quarta-feira, detalha essa ideia das 4 desculpas de Moisés. A primeira desculpa que ele teve foi justamente, né, quem sou eu? Já falamos disso, né? Quando Moisés fala, mas quem sou eu para executar essa missão? Apesar de ser característica de humildade, o senso de indignidade, ao mesmo tempo ele estaria arrumando uma desculpa para não ir, né? Para não ser ele que seria então o libertador. A segunda é quem és tu? Quando Moisés ele pergunta quem és tu, né, não é somente a intenção de ter a resposta, mas também mais uma maneira de tentar não pegar, digamos assim, essa missão para si. Né? Então, a primeira desculpa, quem sou eu? A segunda, quem és tu? E a terceira desculpa, justamente, diz que, e aí se não crerem que foi realmente Deus que me enviou? Lá em Êxodo 4, 1 a 17, já entrando então no capítulo 4, nós vemos que Deus ele vai conceder poderes a Moisés. Né? É evidente, o poder é todo de Deus, vai permitir que Moisés então realize, né, em nome de Deus, alguns sinais, alguns milagres. Então, quando Moisés fala, e se não crerem? Né? E se não crerem que foi realmente Deus que me enviou? E aí você tem ali Deus, né, apresentando para Moisés 3 sinais que ele poderia fazer. Né? Então fala, joga esse cajado no chão. Aí o cajado se torna uma serpente. Agora pega pela cauda, se torna novamente seu cajado. Né? Então, assim, Deus realizando maravilhas e dizendo, se não acreditarem, faça isso. Tanto que Moisés fez isso, inclusive, quando iniciou então ali a sua missão de libertar o povo no Egito. E aí fala também, Deus fala a Moisés, né, coloque a sua mão no peito, a mão sai como leprosa, coloque novamente, ela é curada. E ele fala, se não acreditarem ainda, né, transforme água em sangue, Deus mostra como fazer. Enfim, então, Moisés, né, ali vai receber naquele momento a certeza de que Deus estaria com ele, realizando prodígios e milagres através da vida dele, caso as pessoas não acreditassem que realmente havia sido Deus que estaria enviando Moisés para essa missão muito importante. E a quarta desculpa, justamente, né, eu nunca fui eloquente. Lá no verso 10 do capítulo 4 diz, né, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E aí, veja, né, a desculpa de Moisés, eu não sei falar. Então Moisés, ele primeiro fala, mas quem sou eu para isso? Quem é o Senhor? Quando me perguntaram, eu falar, quem é o Senhor? E se não acreditarem, o que acontece se não acreditarem? Deus vai lá e fala, você vai fazer isso, isso e isso, que vão acreditar. Senhor, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente. Veja assim, uma desculpa atrás da outra. E justamente a lição ela vai nos fazer refletir quais são as nossas desculpas
para não aceitar o chamado de Deus. É evidente que nós falamos aqui no início do nosso estudo que o primeiro ponto importante para entender o chamado de Deus é termos uma relação profunda com Ele, é nos relacionarmos profundamente com Deus, que foi isso que Moisés fez enquanto esteve em Midian por 40 anos. O preparando para esse momento agora, um senhor de 80 anos recebeu uma missão muito importante. Mas ainda assim, ainda quando nós percebemos e entendemos o chamado de Deus, entendemos o que Deus quer que nós façamos, quais são as desculpas que nós arrumamos para não atender esse chamado? Quais são as desculpas que nós arrumamos para não aceitar trabalhar para Deus, por exemplo, na igreja? Né? Nós temos igrejas grandes, inclusive, e muitas delas faltam pessoas para trabalhar. Ou seja, estão cheias de pessoas, mas não tem pessoas para trabalhar. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo. Né? A gente pode estar falando de várias situações na nossa vida pessoal e tudo, só estou usando como exemplo justamente igrejas grandes, né? E eu basicamente sempre, alguns anos ou outros anos, eu convivi com igrejas menores, mas a maior parte da minha vida foi em igrejas grandes. E o que eu tenho visto é justamente o fato de igrejas grandes, muitas pessoas, mas falta gente para trabalhar. Né? Sobra desculpas para não aceitar trabalhar para Deus. A verdade é essa. Sobram pessoas na igreja, mas faltam pessoas para trabalhar porque sobram desculpas para não aceitar o chamado, para não aceitar o trabalho, para não aceitar trabalhar para Deus. Né? Então, assim, é claro que eu estou dando um exemplo, pode ser uma questão na sua vida pessoal, né? Não necessariamente dentro do conjunto, do contexto de igreja, mas enfim, quais são as desculpas que você arruma para não aceitar trabalhar para Deus? E às vezes a gente não aceita um trabalho simples, achando que Deus vai nos colocar num trabalho mais complexo lá na frente. Quando, na verdade, Deus quer nos usar nesse trabalho simples, nos preparar para algo maior lá na frente. E Moisés aqui com seus 80 anos de idade, dando as suas desculpas, né, mas no final aceitou o chamado do Senhor e liderou um povo, né, o seu povo, para ser, então, liberto da escravidão no Egito. Precisamos refletir, precisamos entender, sim, o contexto histórico, como nós falamos na lição anterior, tem todo um contexto histórico que é importante a gente compreender, mas precisamos tirar lições para a nossa vida prática. Precisamos ver cada relato, cada lição, cada dia e entender o que nós podemos tirar, né, de lição para a nossa vida prática. Tem que fazer sentido na nossa vida, não é simplesmente um conhecimento teórico que precisamos ter. Isso precisa fazer sentido no nosso dia a dia. Né? E aqui Moisés ele nos traz muitas lições, né? Muitas lições com relação ao aceitar o chamado de Deus para trabalhar, né? Independente da idade. Enfim, apesar de termos desculpas, apesar de às vezes desconfiarmos de que nós somos capazes ou não de realizar determinado trabalho, mas Deus está conosco, Deus nos mostra, eu sou. Quem está te enviando sou eu, o eu sou. Mas quem é tu, Deus? Eu sou. Deus, ele é esse que está te enviando para uma missão importante, é esse que quer nos enviar para missões, para cumprir o trabalho nesse mundo de pregar o evangelho a todo mundo. Nós precisamos tirar essa lição, né? Acredito, no meu ponto de vista, que essa seja a grande lição, né, no contexto da lição dessa semana, né? A gente entender dessa forma. E por último, mas não menos importante, temos um momento aqui muito interessante e que às vezes parece algo um pouco desconexo, inclusive, né? Porque se você vai lendo no capítulo 4 de Êxodo, aí você lê a partir do verso 18, né? Saindo Moisés então, voltou para Jetro, né? O regresso de Moisés para o Egito. E aí Deus ele fala, no verso 21, com Moisés: quando voltares ao Egito, faça diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Então, Deus ali orientando Moisés nesse regresso para o Egito. E aí você tem 3 versos aqui, que é o verso 24, 25, 26, parece que não faz sentido nenhum. Depois você vai para o 27, onde Deus também fala com Arão no deserto, diz para Arão encontrar Moisés, Moisés encontra Arão, Moisés relata a Arão tudo o que aconteceu. Então veja, você tem ali do verso 18 até o verso 31, né? Então esse momento
do regresso de Moisés para o Egito, né? Deus orientando Moisés, conversando com Moisés, depois Deus fala com Arão, Moisés e Arão se encontram, né? Conversam entre si, se reúnem ali sobre tudo isso que eles deveriam fazer, né? Porque Arão teve uma participação muito importante, justamente quando Moisés falou que não era eloquente, não sabia falar, né? Deus falou, não, Arão vai ajudar, Arão vai ser o porta-voz, enfim. Mas tem esse intervalo aqui do verso 24, 25 e 26, que assim, parece que não faz sentido nenhum. Ele fala assim, esses versos, 24, 25 e 26 do capítulo 4. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Nesse caminho de Moisés para o Egito. Verso 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E aí depois nós temos o relato justamente que Deus encontrou Arão, depois Arão encontrou Moisés, enfim. Veja que parece que esses versos não fazem o menor sentido, né? Deus encontra Moisés querendo matá-lo, e aí Zípora toma o seu filho, corta o prepúcio, né? A gente fala que dá circuncisão, e aí a Zípora chama Moisés de esposo sanguinário por conta justamente da circuncisão. É interessante que parece que não faz sentido, mas faz, é evidente, né? Tá aqui, não está à toa. A circuncisão é importante? Bem, a circuncisão nada mais era que um sinal da aliança de Deus com Israel. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 17, 10. Deixa eu abrir aqui, porque eu acho que vale a pena a gente abrir esse verso aqui, esse texto. Gênesis 17, 10. Diz assim, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então a circuncisão, ela era nada mais, nada menos que o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. E aparentemente, como Zípora ela faz essa circuncisão do filho de Moisés, aparentemente Moisés não tinha seguido essa ordem de Deus. E é interessante que essa prática ela precisava começar justamente pelo líder, que deveria dar o exemplo, entendendo que isso é um sinal de aliança de Deus com o povo de Israel. E Moisés não tinha feito isso. E aí nós percebemos aqui, justamente essa Bíblia de estudos aqui que eu uso para a gente trazer o estudo da lição, ela nos traz que o ponto alto, né, você veja de forma interessante como a questão do sangue, ela está aqui em todo o texto de Êxodo, né, ela vai percorrendo o texto de Êxodo, a ideia do sangue, e o ponto alto justamente do Êxodo, ela é marcado com o sangue nos umbrais das portas durante o ritual da Páscoa. Né? O ponto alto de Êxodo é o sangue nos umbrais das portas no ritual da Páscoa ali, depois, né, onde o anjo, né, que viria para então tirar a vida de todo primogênito, e ele então passaria direto nas casas que estivessem marcadas com o sangue nos umbrais das portas, né, que era um sinal de salvação, naquela situação de morte dos primogênitos. Então, o ponto alto de Êxodo é o sangue nos umbrais das portas, porque justamente é um sinal de salvação. E a gente vê que o relato inicial de Êxodo, que é o que nós estamos abordando aqui, já traz a ideia do sangue, né? A ideia do sangue aqui justamente nessa questão da circuncisão sangrenta, né? Essa circuncisão sangrenta aqui, realizada por Zípora. Então veja que, que tem essa relação do sangue já no início do relato de Êxodo, já trazendo esse ponto logo no início, né, dessa circuncisão sanguinária. E é interessante que além dessa analogia que a gente pode fazer, desse início de Êxodo já tendo essa questão do sangue, o ponto alto de Êxodo também, o sangue nos lugares das portas, a gente vai ver que depois no caminhar do deserto por 40 anos a gente vai ver sangue também, tudo apontando para o sangue de Cristo, né? A salvação eterna em Jesus. E a gente tem um relato aqui, Patriarcas e Profetas, que é um relato que eu peguei da lição da Escola Sabatina dessa semana, um relato muito interessante que diz assim, em sua missão diante do faraó, Moisés seria colocado em posição de grande perigo. Sua vida só poderia ser preservada pela proteção de santos anjos. No entanto, enquanto vivesse negligenciando um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Então, enquanto Moisés
estivesse negligenciando um dever conhecido, ele não poderia estar protegido pelos anjos de Deus, e ele estaria numa posição de grande perigo perante Faraó. Ele precisava de proteção, mas ele não poderia estar protegido se estivesse negligenciando um dever conhecido, que era o que ele estava fazendo, negligenciando um dever conhecido, porque ele sabia que o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel era a circuncisão. Então perceba que muitas das vezes nós estamos negligenciando deveres conhecidos. Não podemos negligenciar os deveres conhecidos. Né? Aquilo que a gente não sabe é uma coisa. Mas se é um dever conhecido, nós precisamos fazer, nós precisamos executar. Porque é perante Deus. Nós precisamos ter esse senso, né, de dever e esse senso de respeito ao nosso Criador. Né? Não é um acordo entre pessoas, entre seres humanos. Era um dever perante o próprio Deus que Moisés estava negligenciando. E nós precisamos ter esse senso perante o nosso Deus, perante aquele que é, perante aquele que diz, eu sou o que sou. Precisamos ter esse senso de respeito ao nosso Deus. E faltava isso ali. Moisés, naquele momento, né, negligenciando um dever conhecido. Mas Zípora vem então, né, e tem uma atitude que salva os membros da família. Então, assim, a lição dessa semana ela aborda basicamente essas ideias, e eu acho que são muitas lições, né? E aqui a gente traz só um resumo para poder ajudar durante o estudo da lição da semana. Mas acredito que Deus ele quer nos mostrar, através desse relato inicial de Êxodo, que ele quer usar cada um de nós. E ele só está mostrando um pouco ali do caminho para a gente poder compreender aquilo que ele quer. Né? E o primeiro passo é buscá-lo diariamente. É não negligenciar aquilo que a gente sabe que ele quer. Né? É buscá-lo diariamente, através da leitura da palavra, da oração. A gente sabe como que a gente busca Deus diariamente. É a leitura da palavra, a oração. Né? É o básico. É o básico para poder termos contato com Deus diariamente. É o básico. Estou falando que o básico. Abrir a Bíblia todo dia. Orar todo dia. Isso é o básico do relacionamento com Deus. É o básico. Mas nem o básico a gente tem feito. E por isso a gente não tem escutado a voz de Deus na nossa vida. Essa é a grande realidade. Então que Deus ele possa nos ajudar a termos forças nesse mundo onde muitas coisas acabam ocupando a nossa vida, a nossa mente, o nosso tempo. Que a gente possa ter forças, né, vindas dos céus, é evidente, para que a gente possa superar todos esses obstáculos que se colocam entre nós e Deus. Porque Ele quer nos usar, independente da sua idade. Né? Deus ele foi ali, preparou Moisés para que ele com 80 anos fosse então libertador do povo. Então, independente da idade, Deus ele quer nos usar. Mas que possamos então nos colocar nas mãos dele verdadeiramente, né? Entendendo o que ele quer e não negligenciar, né, o dever que temos perante o nosso Criador em momento algum. E eu tenho certeza que Deus ele vai usar cada um de nós poderosamente. Eu não tenho dúvida disso. Quanto mais perto estamos no final da história da humanidade, no final da história desse mundo, melhor dizendo, quanto mais perto estamos no final da história desse mundo, com certeza, mais cristãos verdadeiros se levantarão poderosamente com o poder vindo dos céus para realizar grandes maravilhas em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso, mas precisamos começar a fazer pelo menos o básico, que é orar todos os dias, buscar a Deus todos os dias através da leitura da sua palavra. Precisamos começar com o básico. Então que Deus possa te fortalecer nesse sentido. Foi um grande prazer mais uma vez estar aqui com você. Eu prometo que a partir da próxima semana vou fazer de tudo para conseguir colocar o vídeo já no máximo domingo, né, que eu acho que é importante ter esse vídeo logo no início. Né? Se tem um bebê aqui em casa, as coisas, né, mudaram um pouco a rotina, se tornou um pouquinho mais difícil isso, mas vou fazer de tudo para que no máximo aos domingos de manhã a gente consiga colocar o vídeo aqui, para que você já possa ter logo no início da semana o vídeo, e com certeza vai ajudar bastante aí no decorrer da semana, tá bom? Mais uma vez foi um grande prazer então estar aqui com você, um grande abraço, e a gente se vê então na lição número 3. Até lá!